Na década de 70, o Brasil pulsava com a energia da juventude e o espírito livre. As crianças corriam pelas ruas, jogando futebol e queimada, sem se preocupar com a passagem do tempo. Os bairros eram coloridos, sem asfalto e cheios de vida, com os sorrisos e risadas dos pequenos ecoando pelas casas de alvenaria e telhados de amianto. As crianças daquela época bebiam água das mangueiras de jardim, brincavam de bete-ombro, pega-pega, esconde-esconde e muitos outros jogos que hoje estão quase esquecidos. Eram brincadeiras simples, mas que criavam laços de amizade e companheirismo, forjando caráter e ensinando lições importantes para a vida. Os produtos e brinquedos da época eram mais simples, mas não menos especiais. As crianças se divertiam com peões, bolas de gude, carrinhos de plástico e bonecas de pano. Os meninos e meninas se encantavam com as propagandas de brinquedos como Falcon, Aquaplay e Pula Pirata na televisão e sonhavam em ter aqueles tesouros em suas mãos. A escola era o centro das atividades, onde aprendiam, brincavam e cresciam juntos. Tirar sarro do colega era normal, e logo depois estava tudo resolvido e voltavam a brincar. A união e a camaradagem eram os pilares que sustentavam a infância naqueles tempos. À tarde, após as aulas, as crianças se reuniam para jogar bola, soltar pipa e brincar na rua até o anoitecer. O asfalto quente das ruas e o cheiro de terra molhada após a chuva estão marcados na memória de todos que viveram naquela época, inclusive o grito de "só mais um pouquinho, mamãe". Os adultos eram figuras de autoridade e respeito, e não havia quem não se lembrasse da vara da mãe ou do pai, que apesar de dolorida, nos ensinava o que era certo a fazer. Os valores e a educação eram passados de geração em geração, moldando o caráter e o senso de responsabilidade de cada criança. As festas de aniversário eram regadas a guaraná, bolo com glacê e bolinhas prateadas que eu nem sei o nome, e muitas balinhas de coco enroladas em papel colorido. E sempre tinha um fotógrafo com uma câmera legal tirando fotos. Os jovens daquela época sonhavam com um futuro promissor, com carreiras de sucesso e uma vida plena de amor e realizações. Mas nem todos os sonhos se tornaram realidade. Muitos perderam a vida cedo demais. Outros seguiram caminhos diferentes dos planejados. E alguns enfrentaram dificuldades e adversidades que a vida impôs. A saudade daqueles que já se foram, dos sonhos que não se realizaram e das paixões da adolescência continua a ecoar em nossos corações. No entanto, a inocência daquela época era algo precioso. A simplicidade das brincadeiras, a alegria contagiante e a amizade sincera marcaram aquelas gerações. Não havia criança que planejasse fazer mal a um professor ou a um coleguinha de sala, pois todos compartilhavam do mesmo espírito de camaradagem e respeito mútuo. Aquelas décadas foram marcadas por eventos históricos, como a conquista da Copa do Mundo de 1970 com Pelé e sua seleção fantástica, e a de 1994, com Romário, Bebeto e o restante do esquadrão são lembranças que unem todas as gerações. Os domingos de manhã eram empolgantes com Ayrton Senna ao volante do seu carro de corrida. Esse momento unia o Brasil e o mundo por algumas horas para ver as disputas nas pistas ao redor do mundo. A música e a cultura brasileira também tiveram seu auge naquelas décadas. Nesse tempo ainda havia música sertaneja de verdade. O rock nacional e a MPB produziram alguns dos maiores talentos e canções que o Brasil já conheceu, inspirando e emocionando milhões de pessoas. A tecnologia da época, apesar de limitada, nos trouxe grandes inovações e despertou a curiosidade das crianças e jovens. Os primeiros videogames como Atari, telejogo e a chegada dos computadores pessoais mudaram a forma como nos relacionávamos com o mundo e nos conectávamos uns aos outros. Aqueles que viveram sua infância e juventude entre as décadas de 70 e 90 carregam consigo uma mistura de emoções e lembranças. A nostalgia é um sentimento que nos faz viajar no tempo, relembrar os momentos de alegria e tristeza, e valorizar as experiências vividas. Hoje, olhando para trás,
percebemos que aquela época nos ensinou lições importantes e nos moldou como indivíduos. A simplicidade da vida, o valor das amizades, o respeito pelos mais velhos e a importância da família são aspectos que marcaram aquelas gerações e que ainda hoje podem ser transmitidos aos mais jovens. Talvez seja impossível reviver aqueles dias de sol e brincadeiras nas ruas, mas podemos sempre resgatar as memórias e compartilhá-las com as gerações futuras. Quem sabe assim possamos inspirar os jovens de hoje a cultivar as mesmas virtudes e valores que nos foram ensinados, criando um futuro ainda mais brilhante e emocionante. E ao recordarmos aquelas décadas com carinho e saudade, podemos nos sentir gratos por todas as vivências e aprendizados que tivemos. Pois mesmo que o tempo passe e as memórias desbotem, a essência daqueles anos permanece viva em nossos corações e mentes, nos lembrando de que, afinal, éramos felizes e não sabíamos. Hoje, já maduros, podemos abraçar a responsabilidade de criar uma nova geração de pessoas que levem o amor ao próximo a sério. Temos a oportunidade de ensinar nossos filhos e netos sobre o grande amor de Deus, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário para nos salvar, e nos preparar para estarmos juntos com nossa família no céu. Que tal colocar em prática tudo isso e nos preparar para esse futuro? Obrigado por assistir até aqui. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Até breve!